Boa tarde. Bom, oi, boa tarde. Agora já começou a gravação. Bom, o boletim da igreja está no grupo do WhatsApp, né, que foi enviado ontem à noite. Diz assim na oração da igreja: a igreja em comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD, nos cultos de quintas e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, presbíteros, diáconos, dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. A família missionária dessa semana está no Timor-Leste, missionária Maria Gomes. Bom, irmãos, vamos orar? Eu vou pedir a Jane, por favor, para orar por esse momento de reabertura, né, do Brasil, né, reabertura dos estabelecimentos, reabertura do comércio, para que tudo corra bem. Pedir para Gisele, acho que a Gisele está do seu lado aí, né, Rafael? Para ela olhar pelas missões, né? Hoje é o domingo especial pela igreja perseguida, então vamos orar por esses irmãos que estão em missões difíceis, né? Onde o evangelho sofre perseguição, e em especial para a missionária Maria Gomes, que está lá no Timor-Leste. E eu vou orar pela igreja, pelos dízimos e ofertas e pela nossa alma. Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigada por esse momento precioso, esse momento que o Senhor preparou para ouvirmos a Tua palavra. Queremos Te louvar por isso, Deus. Queremos Te pedir que essa palavra venha falar aos nossos corações, que sejamos transformados por ela, Deus. Nós Te louvamos pela vida do Rafael, que o Senhor tem usado para nos ensinar, Deus. Te louvamos por toda a igreja, em especial nesse dia eu quero te louvar e te pedir, ó Deus, pela reabertura da nossa igreja, pelas pessoas que têm frequentado e por aqueles que estão desanimados, que o Senhor esteja sustentando eles, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, que eles venham se cumprir o compromisso que fez com o Senhor, ó Deus, porque o compromisso com a gente no dia do nosso batismo não foi com um homem, não foi simplesmente com uma casa, mas foi contigo, ó Deus. E por isso nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor nos sustente, que o Senhor coloque isso no nosso coração, para que cumpramos essa obrigação que nós fizemos, cumpramos esse voto que fizemos contigo, ó Deus. E te pedimos também pelo nosso país, pela reabertura dos comércios, que o Senhor esteja abençoando cada comerciante, abençoando as pessoas que frequentam esse lugar, abençoando os trabalhadores. Que o Senhor esteja com cada um de nós, esteja guardando o teu povo, assim como o Senhor guardou os hebreus. O Senhor guarde cada um, livra-nos dessa pandemia, que sejamos fiéis a Ti, sejamos fiéis à nossa nação, fiéis à nossa igreja, Deus, e que nada neste mundo venha afastar o Teu povo dos compromissos que fizemos contigo, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento que estamos vivendo, e te pedimos que possamos passar por esse momento firmes na Tua palavra, firmes diante de Ti, ó Deus. Muito obrigada por isso, ó Deus. Esteja conosco, dai-nos a graça de acreditar no Teu milagre, no milagre da vida. Dai-nos a graça de crer que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos ajudando. Dai a graça aos comerciantes de acreditar que o Senhor está com eles, está abençoando, está guardando, ó Deus. Seja conosco, Deus, em todos os momentos de nossa vida, Deus. E nós queremos te louvar, te adorar e te agradecer por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelos missionários que levam tua palavra a todos os lugares, a todos os nossos irmãos.
Te agradecemos, Senhor, por dar estrutura, por dar sabedoria a essas pessoas, por dar força e coragem para que elas sigam levando a Tua palavra a todos os lugares. Pedimos, Senhor, especialmente pela missionária Maria Gomes, que está no Timor-Leste, que o Senhor fortaleça, continue dando sabedoria, dando coragem, que a Tua presença siga no coração dessa irmã, para que ela siga levando sempre, Senhor, da melhor forma, com toda a sabedoria, a Tua palavra. Que o Senhor reforce o trabalho dos missionários por todo o nosso mundo, que o Senhor siga com sabedoria, com muita alegria, com fé no coração e com a Tua presença, Senhor, para que não desanimem com toda essa dificuldade. Sabemos que não é fácil, sabemos que esses dias têm sido muito difíceis para todos, e especialmente para os missionários. Que o Senhor siga fortalecendo, que a Tua palavra seja sempre consolo para esses irmãos, para que eles sigam, meu Pai, com esse trabalho que é tão importante para a Tua igreja. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, no mesmo espírito de oração, Pai, nos colocamos diante de Ti, impressionados com a Tua graça, Senhor. Ó Deus, novamente agradecemos pela reabertura da igreja, por mais que existam várias restrições, os irmãos idosos não podem ir, as nossas crianças não podem comparecer, aquele contato meio de longe, mas, Senhor, te louvamos por esse momento especial, por esse momento de retorno às atividades presenciais, Senhor. Graças te damos. Ó Deus, e queremos pedir pela tua igreja, Senhor, pela Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá. Senhor, abençoe, Pai, o remanescente fiel da Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, Senhor. Que os irmãos comprometidos com a tua palavra, que os irmãos que foram eleitos pelo Senhor retornem com os devidos cuidados, que o teu Espírito Santo esteja com a Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, Senhor. Aviva a tua igreja. E, Senhor, pedimos a Ti por esses momentos agora, que o Senhor esteja à frente, que o Teu Espírito Santo nos abra a mente e o coração, Pai, para entendermos e praticarmos a Tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, vou lançar aqui o PowerPoint, só um momento. Os irmãos já estão vendo aí o slide. Bom, na última aula nós terminamos os escritos do profeta Jeremias. Na aula passada nós nos ativemos mais para o livro de Lamentações, né, escrito pelo profeta Jeremias. E nas últimas 3 aulas, né, nós temos nos dedicados ao profeta Jeremias. E nós vimos que os 2 livros do profeta se passam, né, a vida do profeta Jeremias se passa num momento difícil da história de Judá. Nós vimos que com o passar do tempo, com o agravamento do pecado de Judá, com o agravamento da loucura do povo em não seguir ao Senhor, o agravamento da ingratidão do povo ao Senhor, não era mais tempo para arrependimento, era tempo para renovação. E é disso que o profeta Jeremias trata nos seus escritos.
Jeremias mostra Deus, assim como toda a Escritura, um Deus justo, Deus bondoso, Deus fiel à sua aliança. Esse mesmo Deus é o Deus verdadeiro que hoje nós servimos. O povo de Deus havia desprezado a aliança. Deus fez aliança com o povo e o povo desprezou a aliança. Jeremias vive nessa época difícil, na época da destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém, como nós vimos na última aula, foi o motivo, foi um incentivo para que Jeremias compôsse o seu lamento. O livro de Lamentações é um lamento pela queda de Jerusalém. Na última aula vimos como esse evento, a queda de Jerusalém, a invasão de Jerusalém, destruição da cidade, foi um evento catastrófico para o povo de Deus. A capital da nação, o símbolo de riqueza do povo judeu, o símbolo da presença de Deus no meio do povo, que era o templo, foi destruída. Tudo aquilo foi destruído. E nós vimos através daquelas imagens quão catastrófico, quão difícil foi aquele momento para a vida daqueles israelitas. E, irmãos, hoje nós vamos iniciar o livro do profeta Ezequiel, que viveu numa época bem semelhante à do profeta Jeremias. Bom, antes disso, vamos ler aí o nosso slide de apresentação. O livro foi escrito pelo profeta Ezequiel. Então, esse livro, não há dúvidas que o autor foi o próprio profeta, o profeta Ezequiel. Com datas entre 593 a 570 de Cristo, são os pontos, os marcos temporais que o próprio livro dá. Inclusive, nós vamos ver alguns deles nessa aula. Então, essa data aí são as datas que o livro coloca para sua escrita. E o propósito: incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de reconstruir o templo e Jerusalém a novas alturas de glória. Bom, irmãos, nós já estamos no nosso terceiro livro profético, né? Isaías, Jeremias e agora Ezequiel. E não é diferente de Ezequiel, o propósito dele não é diferente de Isaías e não é diferente de Jeremias. Como todo livro profético, Ezequiel tem o objetivo de chamar o povo a ser fiel ao Senhor. Assim como foi de Jeremias e assim como foi de Isaías, Ezequiel mostra ao longo do livro por que o povo estava no exílio, incluindo ele. Então aqui nós temos a diferença de local para Jeremias. Jeremias pregava, Jeremias ministrou de dentro de Jerusalém. Ezequiel estava no exílio. Ezequiel mostra no seu livro que a situação do povo de Deus era lamentável, era horrível, era péssima, era humilhante por causa da justiça de Deus contra o pecado do povo. E espero que os irmãos estejam percebendo o que é essa atividade profética, né? Está claro, né? O profeta, ele vai sempre, tanto Isaías, quanto Jeremias, quanto Ezequiel, quanto os outros profetas, os profetas menores, eles vão sempre contrastar o pecado do povo no passado com a obediência que deve ser seguida pelo remanescente. Ou seja, o povo deveria dar
voz aos profetas. O povo deveria escutar Ezequiel. O povo deveria ser fiel à aliança, para que as promessas de retorno aqui, para que Deus cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida. Deus, em sua aliança, lá em Deuteronômio 27, tem a promessa de que se o povo saísse para o exílio por causa do pecado, o povo retornaria. O livro de Deuteronômio ainda está escrito, nós podemos ler, que o povo de Israel voltaria do exílio. E além disso, a Bíblia, desde Gênesis 3,15, traz uma promessa que ainda não se cumpriu nos tempos de Ezequiel. A glória, a salvação perfeita vão vir sobre o povo de Deus no Novo Testamento. Então, os profetas estão nesse meio tempo, tentando conduzir essa linha, né, essa progressão para Jesus Cristo, exortando o povo a permanecer fiel ao Senhor. Daí, quando o povo se arrependesse, quando o remanescente fiel voltasse, temente ao Senhor, viriam novas realidades, muito superiores às primeiras. Muito superior ao sacrifício de carneiros do Antigo Testamento é o sacrifício de Jesus Cristo. Muito maior. Todas as realidades do Antigo Testamento se tornam muito maiores no Novo Testamento e vão se tornar muito maiores quando Jesus vier em sua segunda vinda. O templo, Jerusalém, aquela cidade que nós vimos, toda fortificada, toda bonita, vai vir uma muito melhor do que essa. E, irmãos, o livro de Ezequiel, agora entrando no livro propriamente dito, eu pessoalmente, eu acho que o pastor falou isso, inclusive, né? O livro de Ezequiel é um livro bem complicado, né? É um livro que pode ser considerado o mais difícil, né? O mais complicado mesmo de todo o Antigo Testamento para se interpretar. Por quê? Porque é um livro que é cheio de figuras, é um livro que é cheio de alusões, e que acaba que, se nós não entendemos essas figuras, essas alusões, nós vamos ter uma perda, né, de sentido do texto. O texto fica parecendo uma coisa sem sentido quando nós não entendemos essas figuras. Ao mesmo tempo dessas figuras e alusões, o profeta tem, ao longo do livro, uma série de visões. E essas visões mostram realidades maiores do que aquela que o profeta estava testemunhando. E que muitas vezes nós, como leitores corriqueiros, não percebemos. Além disso, a narrativa do profeta está intimamente ligada, como nós veremos nessa aula, às suas visões. E as visões, se não forem entendidas, o livro fica praticamente um enigma, né? Fica um mistério, porque as visões é que ditam o ritmo da narrativa. Os eventos que as visões se referem é que vão ser narrados nas narrativas, nas exortações, que vão ser advertidos ao longo do livro de Ezequiel. Então, nesta aula, nós vamos trabalhar nas visões do primeiro bloco do livro. Daqui a pouco eu mostro a estrutura do livro para os irmãos. Então, nós vamos tratar nessa aula do primeiro bloco e vamos ter uma outra aula semana que vem para tratar dos dois últimos blocos do livro. Antes de entrarmos nos blocos, no texto propriamente dito, nós vamos precisar ver um pouco do contexto do profeta Ezequiel. Bom, e no caso de Ezequiel é muito simples de saber o contexto. O texto é claro. Quando nós abrimos aqui em Ezequiel 1:1,
4, no versículo 1 diz: No 30º ano do 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar. Pronto. Temos o nosso contexto. Muito simples. E o versículo 1 continua: Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Bom, o texto ele é claro quanto ao local e data em que o profeta se encontrava quando recebeu essa primeira revelação. Ele estava entre os exilados, entre o povo de Israel exilado, junto ao rio Quebar. Bom, aqui eu coloquei um mapa só para a gente ver onde que é esse tal de rio Quebar. Aqui nós temos a Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia. Israel fica ao leste, fica à esquerda desse mapa. Então Israel está para a esquerda. Aqui nós temos os famosos rios Eufrates ao sul, embaixo. E nós temos o rio Tigre acima no norte. Lá no final eles vão juntar e desaguar no Golfo Pérsico. Então, o rio Quebar, ele é um braço construído pelo homem no rio Eufrates. Quebar era o canal do Eufrates, que saía desse rio na Babilônia. Então, isso tudo aqui é terra de Babilônia. E juntava-se novamente a ele cerca de 90 quilômetros ao sul de Varca. Então, o rio Quebar sai do Eufrates e logo depois volta para o Eufrates. Então, foi construído um canal pelos mesopotâmios, pelos babilônicos, para fazer irrigações nessa região. E Ezequiel, então, estava nesse local. Esse local é fora da nação de Israel. Esse local é estrangeiro, inclusive com clima, com vegetação, com rios, com tudo diferente da nação de Israel. Aqui, só para os irmãos terem noção do que é isso, né? Rio Eufrates, Mesopotâmia. Aí está uma foto aí do Rio Eufrates, perto dessa cidade síria aí, que eu não vou arriscar pronunciar o nome, mas o Rio Eufrates e o Rio Tigre, eles são assim, eles são ralinhos na época que não tem chuvas. Então, quando vem a época de chuvas, o rio transborda, e aí essas plantações na areia, veja que é areia mesmo, né? Em volta é deserto, mas quando a chuva vem, o rio Eufrates sobe, e aí ele irriga toda essa planície que nós estamos vendo. Assim funciona a agricultura lá na Babilônia, lá na Mesopotâmia. Diferente da agricultura de Israel, né, que o Rio Jordão é um rio perene, né? Ele está sempre cheio, o Rio Jordão. Bom, Ezequiel foi levado para o cativeiro, junto com muitos outros oficiais que foram deportados. Isso está lá em 2 Reis 24, do 10 ao 17. Essa deportação em que Ezequiel foi exilado foi a deportação de 592 a.C., ou seja, a segunda invasão da Babilônia em Jerusalém. Ou seja, o profeta Ezequiel estava bem longe da terra prometida, bem longe. O livro de Ezequiel, então. Ezequiel fez duas referências ao tempo em que recebeu a primeira revelação de Deus. A primeira aqui está no versículo 1 que a gente leu. Então, foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano do exílio do rei Joaquim.
Como nós vimos na aula passada, Joaquim havia reinado apenas 3 meses. Foi aquele rei que seu pai morreu e ele teve que assumir muito jovem, com 18 anos. E Nabucodonosor veio, invadiu e levou o rei Joaquim embora. Joaquim, então, havia reinado apenas 3 meses, né, quando os oficiais de Nabucodonosor o levaram. Isso ocorreu na época da segunda deportação, ou seja, Ezequiel foi junto com o rei Joaquim para a Babilônia, em 597 a.C. Ezequiel havia estado no cativeiro durante 5 anos quando recebeu a primeira revelação. Então, lá em 2 Reis, fala que a deportação foi em 597. E o profeta Ezequiel fala no versículo 1, no 5º ano do reinado do rei Joaquim, ou seja, a profecia de Ezequiel começa no ano 592. Tá, o que isso importa pra gente, né? Durante esses 5 anos, o profeta Ezequiel, estava no cativeiro e ele entendeu a disposição e as esperanças dos seus companheiros de exílio. Aqueles israelitas da nobreza, aqueles israelitas oficiais que foram exilados junto com Ezequiel. Qual era a disposição deles? No que eles acreditavam? Bom, tendo em vista que Jerusalém ainda era a capital, mesmo que só de nome, né, como nós vimos, que Jerusalém era governada praticamente pelas potências, ela havia sido tornado vassalo, né, de Babilônia. Lembrando aqui, só para não dar confusão, 592, que nós estamos agora. A destruição de Jerusalém foi em 587, 586. Então ainda iria acontecer a destruição de Jerusalém. E Ezequiel não estava em Jerusalém igual Jeremias estava. Ezequiel estava no exílio e ainda não havia acontecido a destruição de Jerusalém. Qual era a esperança desses exilados? Ao que parece, a esperança e as expectativas entre os exilados era de que seria apenas uma questão de tempo até que eles forem libertados e voltassem para Jerusalém, e voltassem para a cidade, voltassem para o seu país. Então, aqueles exilados estavam pensando que aquele exílio, seria uma coisa curta, né? Seria uma viagem. Estou aqui na Mesopotâmia, mas daqui a pouco eu volto, porque vai voltar tudo ao normal. Bom, irmãos, Deus dá a tarefa para Ezequiel de anunciar a verdade, de anunciar a palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus? O tempo de exílio estava apenas começando. O tempo de sofrimento de Judá estava apenas começando. Irmãos, então vamos entrar agora nas visões do profeta Ezequiel. Ezequiel é realmente um livro difícil, tá, irmãos? Então, se a gente não tiver essa localização temporal e geográfica, a gente não vai entender muita coisa. Então, eu peço desculpa, porque está um pouco pesado mesmo, mas os irmãos vão entender. Bom, o versículo 1 que nós lemos mostra, né, novamente, vamos ler o final do versículo. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ezequiel teve visões, ou seja, visões é mais de uma, né? Se fosse uma, seria visão. Então, Ezequiel teve várias visões após esse momento. E essas visões que são retratadas no livro. Bom, vamos entender o que foi a primeira visão. A primeira visão está no capítulo 1, é essa visão, a visão da carruagem de Deus e a vocação de Ezequiel dentro da visão da carruagem de Deus. Bom, o que é essa visão?
Traduzindo, o que seria essa visão? Ezequiel viu um vento tempestuoso, uma tempestade, com relâmpagos, luz e fogo vindo do norte. Dentro da tempestade havia algo parecido com 4 criaturas, cada uma com a aparência de um homem. Então, 4 criaturas com a aparência de um homem, cada uma com 4 faces, de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. Então, essas 4 criaturas tinham essas 4 faces cada uma. Cada criatura tinha asas que tocavam nos outros, dando uma aparência de conjunto e unidade dessas 4 criaturas. Cada criatura aparecia como brasas de fogo e brilho de relâmpago, indo e vindo. Então eram criaturas reluzentes. Ao lado de cada criatura havia uma roda peculiar, que podia virar para qualquer direção ou elevar-se quando as criaturas se moviam para o alto. As criaturas e as rodas eram unidas pelo Espírito de Deus. Acima das criaturas havia um firmamento que brilhava como gelo. Quando as criaturas se moviam, soavam como um rugido de corredeiras e como um exército. No meio de tudo isso, no meio dessa cena, ouviu-se a voz de Deus, que aqui, no caso, é referido como Shaddai, né? Ou seja, o Deus Todo-Poderoso. De cima do firmamento que estava sobre as 4 cabeças, veio a voz de alguém que tinha a aparência de um homem, cercado de fogo, luz e da glória de Deus. Ezequiel caiu com o rosto em terra, diante da visão. Capítulo 2, verso 1, a partir de agora. Alguém se dirigiu a ele. Estou falando para que Ezequiel se levantasse. E o Espírito Santo o ajudou. O Espírito ajudou Ezequiel a se levantar diante da glória, da visão. Ezequiel foi chamado de filho do homem. E, ao ser erguido pelo Espírito, foi-lhe dada sua incumbência profética. Então, vocação de Ezequiel. O anjo está dizendo o que Ezequiel vai fazer. O que Ezequiel vai fazer? Vai ir ao povo que era como escorpião rebelde, revoltado, teimoso e obstinado. Essa é a missão de Ezequiel. Ezequiel não deveria temer. Ao continuar a visão, foi mostrado a Ezequiel um rolo. E lhe foi dito para que Ezequiel comesse o rolo. Era doce como mel. Tinha sabor de mel o rolo. Ainda que no rolo estivesse palavras de lamento, pranto e dor. Interessante, né? O povo era inteligente para compreender a linguagem profética. Eles pertenciam à casa de Israel. Contudo, eles não iriam ouvir. O povo, apesar de saber ler e escrever, ou seja, apesar de saber a lei, apesar de saber os costumes de Israel, apesar de saber o nome dos patriarcas, sabia de tudo isso. Eles eram oficiais que estavam junto com Ezequiel. Porém, o povo não iria ouvir Ezequiel. Ainda assim, o profeta deveria falar, de modo que foi levado de onde havia recebido a missão e viu-se sentado e aturdido no meio dos exilados. Então, Ezequiel foi levado subitamente, depois dessa visão, desses 3 capítulos que contam a primeira visão,
ele, ele acorda, vamos dizer assim, no meio dos exilados. Bom, vamos com calma. Vamos continuar para a gente poder entender, então, o que é isso. 7 dias depois, Ezequiel recebeu uma outra mensagem. Essa mensagem está lá no capítulo 3, verso 16. O profeta simplesmente escreveu que Deus veio a ele, o chamando novamente de filho do homem. Então, Deus chamou Ezequiel filho do homem, e Deus informa para Ezequiel que ele havia sido nomeado para ser vigia, para ser o vigia daquele povo exilado. Também o profeta deveria considerar que era seu dever, era dever de Ezequiel transmitir a todo tempo as palavras de advertência para o seu povo. E Ezequiel sofreria as consequências se não o fizesse. O profeta podia estar certo de sua própria salvação quando falasse conforme fora ordenado. Está lá no 3:21. Então, após isso, Deus dirige Ezequiel para um vale. Um vale como uma planície, né? Igual a gente viu lá naquela imagem. Onde ele recebeu novamente uma visão como a anterior. Então, Ezequiel viu lá aquelas 4 criaturas com aquelas 4 cabeças, com o firmamento de gelo em cima, e viu isso de novo. Viu essa visão sobre a glória de Deus novamente. Mais uma vez, o Espírito o ergueu e o instruiu. Então, a partir dessa visão, o que é essa visão? Essa visão mostra a glória de Deus. O que Ezequiel deveria fazer agora? Ezequiel deveria realizar atos simbólicos. Nós já vimos os atos simbólicos de Jeremias. Então, qual que seria o primeiro ato simbólico? Ato simbólico, se os irmãos não lembram, é um ato que representa alguma coisa que vai acontecer, né? Ou seja, de forma simbólica. Né? Por exemplo, aquela passagem que o profeta Jeremias compra a terra, mesmo com Jerusalém cercada, né, por Nabucodonosor, Jeremias compra uma terra no campo. O que isso está simbolizando? A volta do povo, onde ainda haveria circulação, né, compra e venda de terras. Então, o ato pequeno, o ato do profeta Jeremias de comprar uma terra, está representando um fato maior, que é o retorno do povo à terra prometida. Isso são os atos simbólicos. Como primeiro ato simbólico, Ezequiel deveria atar-se com cordas e ficar mudo, falando apenas o que Deus o instruísse a dizer. Ezequiel recebe mais instruções sobre como deveria simbolizar o cerco de Jerusalém, atando-se com cordas e deitando-se voltado para a cidade. Ou seja, ele não poderia fazer nada, né? Ninguém poderia fazer nada, só ficar atado à distância, né? 1000 quilômetros longe, né? Como Ezequiel estava deitado no chão. Não havia nada o que se fazer. Foi dito a Ezequiel o que comer e o que beber. Está lá no capítulo 4, se os irmãos quiserem ler depois. Ou seja, os atos simbólicos do profeta são demonstrações de como Deus vai agir com o seu povo. Deus ordenou a Ezequiel esses e outros vários atos simbólicos. E esses atos simbólicos estão ligados às visões que o profeta teve. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Esses atos simbólicos, eles representam
uma realidade maior que vai acontecer depois. No caso, a queda de Jerusalém ainda não tinha acontecido. Então, esses atos simbólicos estão alertando o povo para a queda de Jerusalém, para a destruição do templo, para o julgamento contra o povo de Deus pelos seus pecados. Outro ato simbólico, então, para a gente entender. O profeta deveria cortar todo o seu cabelo. Então, o profeta iria cortar, rapar a cabeça, dividi-lo em 3 partes. Então, ele rapou a cabeça, então ele ia pegar o cabelo e iria dividir em 3 partes. E guardar apenas uns fios, uns poucos fios, um bolinho de fio assim, dentro da sua roupa. Ou seja, o que isso está representando? Que o próprio texto diz, inclusive. Uma parte do cabelo representava aquilo que o fogo iria queimar. Então, Ezequiel pegou uma terça parte e queimou. Nós vimos que Jerusalém foi queimada. Uma outra parte, a outra parte do cabelo, uma das 3 partes, foi jogada no vento. Então, era a parte que iria ser dispersa pelas nações. E a outra parte seria consumida pela fome e pela peste. Apenas aqueles poucos fios guardados dentro da roupa do profeta simbolizavam o remanescente fiel, o remanescente que seria justo, que estava caminhando em santidade, que estava caminhando como povo separado para Deus. Ezequiel, então, simboliza de uma forma muito bonita, né? Porque o remanescente fiel estava guardado bem próximo de Deus. O remanescente fiel está guardado bem próximo de Deus. Assim, mediante gestos e não palavras. Então, por isso que Deus mandou o profeta Ezequiel ficar calado. Ezequiel, você não vai falar nada, você só vai fazer, só vai encenar esses atos. Então, mediante gestos e não palavras, Ezequiel deveria simbolizar a destruição de Jerusalém, a morte e o exílio do povo da aliança. Isso que Ezequiel estava representando. Eles, o povo de Deus, que pecou, que blasfemou, que foi idólatra, que adulterou, que fez aquela série de pecados, que queimou seus filhos em sacrifício a Moloque, eles seriam castigados diante das nações por terem profanado o templo, por terem adorado os ídolos diante de Deus. Ezequiel, o porta-voz do Deus de Israel, precisava enfatizar que o Senhor da Aliança era quem faria de Jerusalém uma ruína. Era o próprio dono da terra que iria destruir a terra. Era o próprio Senhor do povo que iria fazer do povo um escárnio para as nações. Era o próprio Senhor do povo que iria trazer juízo sobre o povo. Os 3 meios que vão ser empregados para isso serão a espada, a fome e a peste. Está lá no capítulo 6, 1 a 14. Assim, a ira divina cairia sobre a maior parte do povo. Bom, aí os irmãos viram que tem um quadradinho, né? Quadradinho azul. Esse é o primeiro bloquinho, que é a primeira visão. A primeira visão é essa. Essa é a primeira visão do profeta. Como dissemos no início, é fundamental entender essas visões
para entender o livro. E, irmãos, realmente é uma coisa difícil, né? Aquelas 4 criaturas com as 4 cabeças, com um céu de gelo. É difícil de entender todas essas descrições. Mas o que é mais fundamental, o que é mais claro, o que é mais simples, o que é o objetivo principal do livro para nós, é entender qual é o contexto do texto e aplicá-lo à nação de Israel. O fato a que Ezequiel está se referindo, nós temos que entender essa primeira visão, a que ela está se referindo, esse primeiro bloquinho da primeira série de visões, a que ele está se referindo. Irmãos, Jerusalém vai ser destruída. Isso que essa primeira visão está se referindo. Jerusalém será destruída. E não só ela vai ser destruída aleatoriamente, mas a destruição de Jerusalém é dos propósitos de Deus. Por isso, o profeta diz que as palavras de dor, pranto e destruição tinham sabor de mel. Então, sabor de mel é a destruição. Sabor de mel foi a destruição, foi a morte, foi queimar a cidade de Deus. Isso foi sabor de mel. Por quê? Porque peneirou, porque fez o remanescente brotar. É isso que é o sabor de mel do livro de Ezequiel. Tem uma música famosa aí, Sabor de Mel, né? Então, aí está o sabor de mel do profeta Ezequiel. É uma mensagem terrível, mas que no final das contas, depois que tudo passar, cumpre os propósitos de Deus, cumpre para o bem do povo de Deus, cumpre para que aquela nação seja peneirada mesmo, seja selecionada, para que o remanescente fiel retornasse, para que aqueles que estavam no exílio, que eram fiéis ao Senhor, seguissem os preceitos e retornassem para a terra prometida. Por isso que a dor, por isso que a destruição, por isso que o choro, por isso que toda aquela destruição de Jerusalém tinha sabor de mel. Irmãos, a segunda visão, para encerrar nossa aula. Ezequiel foi visto. Então, vou contar novamente, assim como eu contei a primeira série de visões. Agora, a segunda visão de uma forma resumida. Ezequiel foi visto como um homem e transportado pelo Espírito de Deus para o templo em Jerusalém. Está lá no início do capítulo 8. Então, Ezequiel foi transportado pelo Espírito para o templo em Jerusalém. O profeta testemunhou 4 atividades idólatras abomináveis. Uma imagem que provocava ciúmes encontrava-se na entrada norte do átrio interno do templo. Tinha uma parte da parede que estava destruída. Ezequiel cavou, né? Ezequiel abriu o buraco e entrou. E deparou-se com anciãos cometendo atos detestáveis de adoração idólatra. Então, na entrada norte do templo, havia mulheres chorando pelo ídolo Tamuz. Um ídolo estava no lugar de Deus. Ezequiel testemunhou então 25 homens que tinham suas costas voltadas para a casa, tinham suas costas, né, estavam de costas para o templo, estavam de costas para a casa do Senhor e seu trono, e a arca da aliança que representava a presença de Deus no meio do povo. Eles estavam de costas para Deus, adorando o sol.
Em seguida, o profeta viu a glória de Deus mover-se até a entrada do templo. Glória de Deus é a arca. Então a glória de Deus vai para a porta do templo. 6 homens armados, acompanhados de um homem vestido de branco, foram ordenados a matar todos os habitantes que não fossem marcados na testa pelo homem de branco. Ezequiel ficou muito abalado diante dessa visão, mas teve que ser assegurado que para uns poucos, aqueles que estavam marcados pelo homem de branco na testa seriam remanescentes salvos. A visão continuou. Alguns elementos da primeira visão apareceram novamente. Foi dito ao homem de branco que espalhasse brasas pela cidade. A glória de Deus afastou-se ainda mais do templo. Então a glória de Deus tinha saído do Santo Santos, foi para a porta e se afastou mais do templo. Quando as brasas foram espalhadas pelo homem de branco, a glória de Deus moveu-se com os querubins e as rodas que acompanharam até a entrada do átrio do templo. A visão ainda não havia terminado. Ainda vai ter mais coisa no capítulo 11. O Espírito guiou Ezequiel até 75 homens da porta oriental, entre os quais havia 2 líderes planejando o mal. O que é o mal? Interessante. Instando o povo de Jerusalém a crer que em breve a cidade seria libertada e reconstruída. Interessante esse mal aqui, né? Porque na cabeça do homem é ótimo não ser destruído, né? É ótimo não ser destruído. Mas essa palavra era para o mal. Essa palavra era mentira. Jerusalém seria ajuizada. Na visão, Ezequiel foi ordenado a proclamar a verdade. Ou seja, foi proclamado a profetizar, proclamar a verdade. Precisava lembrar os líderes de suas perversidades e que seriam expulsos da cidade, e os líderes cairiam pela espada. Um dos falsos líderes caiu morto, como um sinal de um fim inevitável, que era a morte. Contudo, Ezequiel também foi ordenado a dizer para o povo que, no devido tempo, haveria um regresso. No devido tempo, após todo esse julgamento, haveria um regresso e uma purificação da cidade. No ato final da visão, foi a partida da glória de Deus da cidade. A glória de Deus sai da cidade. Ok, essa é a segunda visão. Isso tudo, toda essa visão, o que ela simboliza? Irmãos, novamente, são aqueles eventos que nós vimos na aula passada. Aquelas pinturas, aquelas representações que homens fizeram depois, aquilo mostra a destruição de Jerusalém. Aquilo mostra de uma forma mais visível, né, aos nossos olhos, o que foi a destruição da cidade de Deus. Deus, irmãos, não habitava mais em Jerusalém. A nação não seguiu o chamado de ser santa, ou seja, de ser separada dos outros povos. Muito pelo contrário, a nação se tornou igualzinho aos outros povos, sacrificando seus filhos, adorando estatuetas de barro, de pedra, de madeira. A idolatria reinante em Israel. A idolatria era reinante em Israel. O povo não seguiu o chamado de ser separado. O povo estava cada vez mais semelhante às demais nações. Deus não vai estar mais ali. O capítulo 11 confirma isso. Lá está o registro
de que Ezequiel precisava dizer ao povo que, em breve, tudo sobre o que Deus havia advertido iria ocorrer. Então, Ezequiel avisa para os líderes que estavam junto com eles nas margens do rio Quebar. Isso vai acontecer. Jerusalém vai ser destruída. O exílio não vai acabar amanhã, não. O exílio vai durar muito ainda. Irmãos, assim nós devemos entender o livro de Ezequiel. As visões do profeta precisam ser entendidas em seus contextos. Assim, entendendo a visão dentro do seu contexto, nós vamos entender o que está acontecendo. Nesse bloco ocorrem mais atos proféticos. Então, a partir aí do capítulo 11, ocorrem vários atos proféticos, atos simbólicos. Convido os irmãos, porque seria impossível a gente ver todo esse bloco hoje. Convido os irmãos a, durante a semana, lerem o restante desse bloco, que termina no capítulo 24 com a morte da esposa de Ezequiel, para que leiam, e tentem entender isso lembrando desse contexto, do contexto de que Jerusalém vai ser destruída. O Ezequiel e aqueles que estavam junto com ele no rio Quebar só ficam sabendo que Jerusalém foi destruída no capítulo 24. Eles só ficam sabendo que Jerusalém foi queimada, que Nabucodonosor destruiu, lá no capítulo 24. Tudo isso, todo esse bloco ocorre sem que a queda de Jerusalém houvesse acontecido ainda. Então, ao ler esse bloco, tenha em mente isso. Tenha em mente de que essas visões, esses atos simbólicos, estão fazendo referência à destruição, ao julgamento da nação de Israel, ao julgamento da cidade de Jerusalém. Jerusalém vai ser destruída por conta de sua idolatria. Irmãos, na semana que vem nós vamos ver o outro bloco. E o outro, se esse bloco é um bloco de destruição, é um bloco de uma mensagem extremamente dura, mas que, de novo, tem sabor de mel, porque cumpre os propósitos de Deus, porque no final vai dar tudo certo, porque no final os propósitos de Deus vão ser cumpridos. Tem sabor de mel, mas é uma mensagem dura. Na semana que vem nós vamos ver o futuro grandioso do povo de Deus. O que espera Israel no futuro? Depois, na próxima semana, nós veremos, então, o futuro de Israel. Irmãos, eu encerro aqui, então, a aula. Eu deixo aberto para, se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, pode ficar à vontade. Ô, Rafael, eu peguei aqui no celular, sabe, para ver se tinha imagens dessas visões, enquanto você estava... E aí eu falei, gente, mas é realmente assim, né? É uma coisa muito... Quer dizer, a imagem é uma imagem assim que foi reproduzida da fala, né, dele. Isso. Mas deve ter sido uma coisa extremamente assombrosa, né? Uma pessoa com 4 cabeças, com aquelas rodas que ficavam rodando assim, girando para os lados, aquele céu assim. Então, é uma coisa muito, às vezes, inacessível, né? Mesmo o desenhista que fez o desenho, não é capaz de pegar na íntegra, né? É difícil, muito difícil. Assusta, né? Assustou Ezequiel e assusta a gente hoje. Assusta mesmo. Eu queria só dar uma participação no de Rafael, para ajudar também a gente a entender um pouco esse livro, trazendo algumas informações básicas para a gente entender. A
primeira dela é que a linguagem de Ezequiel é uma linguagem muito agressiva. Mas se a gente observar aqui o modo que Deus fala com ele, né, e o modo do chamado e da missão dele, não é? A gente percebe que há uma grande indignação de Deus, não é, pelo pecado de Israel, não é? E as profecias são profecias pesadíssimas, né? Os cenários são os mais assim horríveis possível. Isso mostra, né, a gravidade, né, do pecado contra a santidade de Deus. Então isso aqui é um ponto. O que é que Deus vai fazer? Deus vai pegar Ezequiel e vai usar o exemplo dele para que ele entenda o exemplo dele, não é, dentro da profecia. Não é? Isso é muito interessante. Ele não faz isso com Isaías, mas com Ezequiel, ele usa Ezequiel, não é, para descrever e para revelar a sua profecia. Então, ele é um instrumento de Deus não só na proclamação, mas como também no exemplo para Ezequiel, e que o exemplo dele também fosse passado para a nação de Israel. Esse raspar a cabeça e a barba aqui é muito simbólico, isso aqui, não é? Porque isso para um profeta, né, ter a cabeça raspada e a barba raspada é sinal de indignidade. Ele era indigno, não é? Israel tornou-se indigno, não é? Ele perdeu a sua função de nação profética, né? Como Deus havia levantado, né? Então Deus usa Ezequiel para poder mostrar a Israel o que Deus está fazendo com Israel. Não é? Por isso que é uma profecia tão impactante e pesada. A gente vê que as figuras, a linguagem, né, põe medo na gente, dá medo. Não é? Isso, imagine para ele, para a cabeça dele. Não é? E ele entende isso, né? Ele vai caminhando com Deus e Deus vai dando suporte para que ele entenda, não é, o que Deus está fazendo com ele. E o que Deus está fazendo com ele é para que Israel perceba o que Deus vai fazer com Israel. Né? Isso aqui é muito interessante, essa relação, né? Da vida do profeta com a vida da nação. O fato é que Deus está profundamente indignado, né, com o pecado de Israel. Né? Esse é o ponto. Mas, mesmo no exílio, veja só como é interessante, mesmo no exílio, né, Deus não deixa o seu povo ser um referencial. Mesmo sob juízo, né, Deus não deixa Israel ser um referencial. Quem é o referencial aqui? É a boca do profeta. Né? Deus trata, assim como o Rafael falou, porque existe o remanescente. Isso aqui é só o começo. Foram 70 anos, irmãos, de cativeiro babilônico. Ezequiel, ele é contemporâneo de Jeremias. Não é? Eles estão na mesma situação, só que Ezequiel, não é? Parece que também com Isaías. Isaías é colocado dentro do palácio, né? Mas Ezequiel é levado para o cativo, com os cativeiros. Ele está lá com aquele mapa que o Rafael mostrou ali, muito interessante. Né? Ele está misturado com o povo. E Jeremias está lá em Jerusalém, sofrendo também lá com o povo. Então, vejam só, 3 profetas agindo, né, nesse tempo, né, de juízo de Deus sobre a nação. Né, cada um trazendo a sua carga para chamar o povo de volta, né, a Deus. E veja como o povo é um povo difícil, um coração duro, um coração difícil de se quebrar, de se arrepender e de se voltar para Deus. Chega a esse nível aqui. Esse livro aqui, ele é o mais chocante de todos os profetas. É um livro, é uma profecia chocante, não que nos impacta aqui, porque ela traz, não é, a indignação de Deus contra o seu povo, seu próprio povo, né? É um livro difícil, né? Eu entendo o esforço de Rafael para poder explicar, porque não é fácil. A gente não vai entender o livro, né? Isso aqui eu vou só consolar você, também não quero desestimular nessa visão panorâmica. O que ele está trazendo para a gente é uma visão panorâmica. Né? Se a gente parasse para estudar aqui o livro de Ezequiel, a gente ia levar aqui 2, 3, 4, 5 anos, né, para aprofundar e ter mais acesso e conhecer o que está a intenção de Deus em usar o profeta dessa forma aqui. Então, Deus nos abençoe, Rafael, boa aula, foi uma aula muito boa, né? Que nos alertou, não é, para essas duas coisas, né, esses dois princípios. O castigo de Deus pelo povo ter se desviado, ele é real, ele acontece,
e mesmo no castigo, Deus usa graça, porque não deixa o povo ser um referencial. Né? Isso é muito interessante. Deus nos abençoe. O pastor pode fazer uma pergunta? Rafael responde. Tá bom. Essa mensagem do profeta aconteceu dentro de Judá. Por que ela não aconteceu lá em Israel para os israelitas e para o pessoal de Judá que estava no cativeiro? Não, essa mensagem não foi em Judá, foi na terra do exílio. Foi na Então, terra eles estavam exilados, mas não era o reino de Judá que estava exilado? Era, mas quem foi que profetizou para Judá? Isaías. Isaías estava lá. Ezequiel vai profetizar do juízo de Deus, né? Por que ele está acontecendo lá para eles, lá no cativeiro. Olha, vocês estão aqui por causa disso, disso, disso. Como Isaías falou, como Jeremias. Ele vai usar muito Isaías e Jeremias em alguns textos aqui. Então, essa é a questão. Né? Deus profetizou antes do exílio. Nós vemos Isaías se levantando para isso, que vai acontecer. Deus profetizou no exílio, né? Aí você vê Jeremias e Ezequiel. E vai profetizar pós-exílio, não é? São os profetas pós-exílicos. Esses aqui são profetas exílicos. Não é? Eles estavam dentro do exílio. Então nós temos profetas pré-exílio, exílio e pós-exílio. Né? Deu para entender? Jerusalém, então, a população de Jerusalém que vai para o exílio, então só toma conhecimento dessa profecia quando eles chegam no exílio? De Ezequiel quando chega no exílio. Uhum. Porque Isaías já havia falado antes. Uhum. Isaías vinha avisando, ó, Deus vai levar vocês para o Egito, vai vir o cativeiro, isso vinha sendo anunciado. Mas parece que o povo não acorda. Então, aí, dentro do exílio, vem mais profecia. Não é? Aí vai apontar para a destruição de Israel. Até aqui, Israel estava lá inteira ainda. Não havia sido destruída, não, mas vai ser totalmente destruída por Nabucodonosor. Não é? Porque o rei, não é, que ele substitui, não é, no lugar de Jeoaquim, né, que estava aqui, o que assume, né, no lugar de Jeoaquim, se rebela contra ele. Aí ele vai lá e destrói tudo. Ezequiel, Jeremias falou, Jeremias vai estar lá lamentando em cima dos muros, tudo destruído. Olha só como é interessante. Ezequiel vai falar disso aqui, como também Isaías falou. Olha, vai ser destruída Jerusalém por causa do pecado de vocês. Deu para entender, Claudiária? Deu sim. É interessante porque a gente seria boa a gente entender, né, o contexto de cada profeta dentro da história de Israel. Como é que a gente entende isso? Então, pensa numa data marcante para a nação. Qual foi? O exílio. O exílio, que foi profetizado antes, né? Pelos profetas pré-exílio. Antes do exílio, Deus já estava dizendo que se o povo não consertasse, ele ia entregar o povo, o Nabucodonosor vinha e ia destruir, iam ficar 70 anos de cativeiro. O povo não deu ouvido. A coisa vem, acontece. Aí Deus leva o povo. Para o povo não se perder, por causa do grande impacto disso, que para o povo, a nação de Israel, o tempo ali, eram coisas santas, que nenhuma nação do mundo ia chegar ali e ia fazer o que fez. Porque eles criam que Deus estava ali. Então, aconteceu. Deus coloca Ezequiel lá dentro para explicar o que aconteceu por isso, 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 isso e isso. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que voltar para ver o conserto, para ver a redenção. Jeremias está sofrendo e chorando pela mesma coisa, porque está vivendo esse contexto da destruição. Depois vem os profetas pós-exílio. É quando passam 70 anos de exílio e Deus restaura o seu povo, traz o povo de volta para... E nem todos vão. Parte do povo volta para Jerusalém para reconstruir os muros e o templo. Aí tem outros profetas aí também que vão estar profetizando nessa época aí. Deu para entender, Claudiária? Beleza, obrigada. Rafael, se você quiser acrescentar alguma coisa aí, por favor, você pode acrescentar, tá? Não, ficou ótimo. Se deu para entender, que ótimo. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, mas se alguém quiser,